o que eu fui fazendo ao longo do tempo foi aumentar minha capacidade de aportes. No final da minha formação como cadete, lá na Academia Militar, eu já estava ganhando uns R$ 1.000. Eu já consegui investir mais, uns R$ 300, por exemplo. Se eu tivesse mantido esse mesmo aporte de 300, novamente com a mesma rentabilidade, 10% ao ano, eu já teria reduzido consideravelmente o tempo para os primeiros 100 mil. Ao invés de 23 anos, seriam 13 anos e 2 meses para atingir a marca. Aí depois de formado, do dia para a noite eu saí de R$ 1.000 para R$ 4.500. E aí digamos que eu investisse agora R$ 1.000 por mês. Novamente eu diminui bastante o tempo para os primeiros 100 mil. Com esse aporte de R$ 1.000, o tempo necessário cai para 6 anos e 2 meses. E aí na prática o que eu fui fazendo ao longo do tempo foi aumentar cada vez mais os aportes. Nessa fase de formado, por exemplo, não era nem 1.000, eram R$ 1.500 inicialmente. E toda vez que eu recebi uma promoção, eu considerava que o dinheiro novo não era meu, era do meu eu do futuro, para aumentar o aporte. 13º, eu nunca recebi na minha vida. Entre aspas aqui, porque eu já recebi. Mas eu nunca gastei esse dinheiro, ele sempre foi usado para investir. Afinal, o ano tem 12 meses, se eu tenho um 13º pagamento, eu pensei, isso aqui não é desse ano. Vou gastar em outros anos, deixo investido para render mais. Então o que já ficou claro para você é que nessa fase inicial, os aportes são muito mais importantes do que a rentabilidade. Poxa, Bruno, então como é que eu faço para aumentar minha capacidade de aporte? Eu falarei disso nesse vídeo, mas antes, ainda a segunda razão pela qual chegar até os R$ 100 mil é tão difícil no começo. Como já vimos, primeiro, sua capacidade de aporte tende a ser mais limitada, principalmente para quem começa mais novo. Quem já está numa fase onde já ganha melhor, né, não vai passar tanto por isso, mas o segundo ponto, ele vale para todo mundo, que é o fato de que os juros compostos, eles demoram para fazer efeito nesse começo. Eles têm um poder limitado de ação. Pegando o exemplo de uma pessoa que investe R$ 300 por mês, veja que após o primeiro mês, e aqui novamente estou pensando na rentabilidade de 10% ao ano, ela terá aproximadamente R$ 302,39. Peguei esses 10% e quebrei ao longo dos 12 meses, lembrando que tem juros sobre juros aí, então não é só dividir 10% por 12. No segundo mês, com mais um novo aporte de R$ 300 e rentabilidade, ela chegaria a um montante de R$ 607,20. Como você pode ver aqui na tela, ao final do primeiro ano ela terá R$ 3.762,16, dos quais R$ 3.600 vieram dos aportes, veja como eles são importantes. E apenas R$ 162,16 vieram dos juros, o que dá mais ou menos uns 5% de rentabilidade. Poxa, Bruno, mas você falou de 10% ao ano. Sim, só que o único aporte que rendeu 10% no ano foi aquele que você fez no começo do ano. Os outros não têm um ano ainda de investimento. O aporte de dezembro foi rentabilizado em apenas um mês. E essa mesma lógica se repete no ano seguinte, e no próximo, e no posterior, de modo que são necessários 14 anos para que o montante proveniente de juros fique mais importante do que aquilo que você fez com aportes. E resumidamente, é por isso que é tão difícil atingir os primeiros R$ 100 mil, porque isso depende em grande parte do dinheiro que você investe e não tanto da rentabilidade.